Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Licenciatura em Matemática, hoje falando a respeito de função quadrática. Só lembrando que na aula anterior falamos a respeito da função afim, a qual nós colocamos para vocês a respeito do que seria o zero da função afim, o que seria como construir o gráfico da função afim. Além disso, falamos das inequações. Começamos sobre inequação produto, inequação quociente e sistema de equações. Na aula de hoje, nós vamos falar a respeito da função quadrática. E para tal, nós damos início com a sua definição de função quadrática, onde uma função f de r em r é uma função quadrática quando existem números reais a, b e c, com o a diferente de zero, de tal forma que f de x é igual a ax mais c, ax mais bx mais c, para todo x real. Bom, aqui alguns exemplos. Primeiro, f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 15. O valor de a é igual a 2, o valor de b é igual a 3, o valor de c é igual a menos 15. Já no exemplo b, você tem menos x ao quadrado mais 5, em que o valor de a é menos 1 sobre 4, mais o valor de b é igual a 0, e o valor de c é igual a 5. Já no h de x, você tem menos x mais raiz de 2 vezes x ao quadrado. Neste caso, o valor de a é raiz de 2, o valor de b é menos 1 e o valor de c é igual a 0. Bom, os números reais a, b e c são os coeficientes da função quadrática. Bom, além do mais, quando você tem uma função quadrática, você precisa muitas vezes calcular o valor correspondente a um certo x. Então, dada a função quadrática g de x igual a 5x menos x ao quadrado, vamos calcular quem é o g de 1/2. Para tal, basta substituir no lugar do x por 1/2. Portanto, você teria g de 1/2 igual a 5 vezes 1 sobre 2 menos 1 sobre 2 ao quadrado. Então, vejamos como fica essa expressão. E aqui nós já vemos que 5 vezes 1 é 5 sobre 2 menos 1/4. Portanto, você tem 5 sobre 2 menos 1/4, tira-se o MMC, que dá 4. 4 por 2 dá 2 vezes 5, 10, menos 4 por 4 dá 1 vezes 1, dá 1. Portanto, o g de 1/2 é igual a 9 sobre 4. Ok? Vamos para a próxima parte. Vamos lembrando aqui que se você para observar, calcular o valor de uma função quadrática, é o mesmo procedimento de calcular o valor de uma função afim, que é a mesma coisa de calcular o valor de uma função polinomial independente do seu grau. Se eu tenho um valor de x, substitui na expressão polinomial, e aí você determina qual o valor desta função, ok? Então, na função quadrática, nós temos a lei de formação de uma função quadrática. Nesse caso, muitas vezes é-lhe dado certos valores para a função, e ele pergunta qual é essa função. Ou muitas vezes ele pode te dar o gráfico, e a partir desse gráfico você pode determinar quais seriam os valores desta função. Para tal, vamos determinar a lei de formação da função quadrática f. Ou seja, eu quero saber quem é o f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, lembrando que o a é diferente de zero, e a, b e c são números reais. Um detalhe importante aqui, eu vou tentar descobrir quem é o valor de a, quem é o valor de b e quem é o valor de c. Portanto, eu teria a lei de formação da função quadrática. Então, vamos supor que o f de 0 é igual a 2, o f de 2 é igual a 12 e o f de menos 1 é igual a 6. Eu quero determinar a função quadrática, ou seja, eu preciso olhar para a função que foi dada anteriormente e descobrir quem é o valor de a, b e c. Ora, neste caso, como eu sei que a função é quadrática, ela é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Se eu quero o f de 0, o f de 0 é igual a 2, ou seja, é a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c. O que você vai concluir aqui é que a vezes 0 é 0, mais b vezes 0 também é 0, então a soma dá 0 somado com c dá c igual a 2. Portanto, o valor de c é igual a 2. Bom, eu vou agora calcular o f de 2, que é igual a 12. Neste caso, no lugar onde eu tenho x, eu vou colocar 2. Então fica a vezes 2 ao quadrado mais b vezes 2 mais c igual a 12. Lembrando que o valor de c é igual a 2, vai passar para o segundo membro, vem menos 2. Portanto, você teria 4a mais 2b igual a 10. Já
pela última informação, que é o f de menos 1 igual a 6, o que é que eu tenho? A vezes menos 1 ao quadrado, mais b vezes menos 1 mais c. Ora, o c é igual a 2, vai para o segundo membro, vai negativo, portanto, você teria a menos b igual a 4. Bom, eu vou pegar agora essas duas equações. Quais equações? De ax mais b, melhor, 4a mais 2b igual a 10, e também a expressão a menos b igual a 4. Vou formar um novo sistema, desculpe, e nesse sistema observe que se eu multiplicar a segunda equação por 2, aqui ficaria menos 2b, e ao somar na primeira equação com mais 2b, esse valor correspondente à variável b seria a soma igual a zero, seria eliminado. Portanto, eu vou multiplicar a segunda equação por 2, ficando 2a menos 2b igual a 8. Portanto, somando membro a membro, 2b menos 2b dá 0. 4a mais 2a dá 6a igual a 18. Portanto, se 6a é igual a 18, o valor de a é igual a 3. Se eu tenho o valor de a igual a 3, eu posso pegar essa segunda equação de a menos b igual a 4, substituir o valor aqui por 3, e nós vamos descobrir que o valor de b é igual a menos 1. Portanto, a lei de formação dessa função quadrática, ela é dada por quem? F de x, a, que é 3x ao quadrado, somado com o valor de b, que é menos 1, fica menos x, somado com c, que é igual a 2. Bom, vamos dar continuidade à nossa aula, agora com mais um exemplo. Uma peça metálica é constituída conforme o molde de um setor circular, ou seja, ele quer aqui nessa pergunta, se lembrando desse setor circular, você tem aqui 1/4 da circunferência, porque é formado 90 graus. Se você pega uma circunferência por completo, você tem 360 graus. Portanto, aqui você tem 1/4 do círculo. Portanto, a lei de formação aqui vai corresponder à área desse setor, que é 1/4 da área do círculo. Bom, vejamos. Nesse caso, como é 1/4 da área do círculo, vamos lembrar que a área do círculo é πr ao quadrado. Portanto, vai ficar πr ao quadrado sobre 4. Bom, já considerando o π igual a 3,14, determinar o raio para que a área da peça seja igual a 25, ou seja, você tem que 3,14 vezes r ao quadrado sobre 4 tem que ser igual a 25. Ora, se isso é verdade, 4 vai multiplicando, você teria 3,14 vezes r ao quadrado igual a 100. Se eu dividir aqui 100 por 3,14, nós vamos encontrar 31,85. Como eu quero o valor de r e não r ao quadrado, esse valor do raio vai ser aproximadamente 5,64. Isso, no caso, centímetros. Bom, vamos para a próxima questão, próximo exemplo. Eu quero o gráfico da função quadrática h de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Não vamos esquecer aqui que todos esses gráficos nós podemos determiná-los usando o GeoGebra. A gente já mostrou aqui para vocês como fazer esses gráficos, tá? Só lembrando que na situação que nós estamos colocando para vocês, desculpa, nós já vimos que se eu tenho a expressão, eu poderia simplesmente pegar essa expressão, aqui eu estou colocando que o h de x, deixa eu só colocar aqui uma captura de tela para que vocês possam estar visualizando aqui a nossa tela, né? Então vejamos aqui rapidinho como eu posso fazer isso para vocês. Então vejamos. Vamos colocar aqui uma tela completa. Você tem um h de x. Esse h de x é x ao quadrado. Vamos lá. X ao quadrado menos 4x mais 3. E ao simples fato de colocar a expressão, você já consegue identificar o seu gráfico, tá? Então, se você tem um programa, o GeoGebra, você pode utilizá-lo
de forma bem simples, tá? Basta colocar a expressão na tela, x ao quadrado menos 4x mais 3. Quando você dá Enter, você já tem o seu gráfico totalmente pronto aqui. Então, vejamos como a gente constrói esse tipo de gráfico. Então, a primeira coisa, nós escolhemos valores para x e vamos substituir na expressão. Como eu escolhi x igual a menos 1, ficaria menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 somado com 3. Portanto, você tem 1 mais 4 mais 3, que é igual a 8. Agora, se eu pego o valor de x igual a 0, você tem 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0 mais 3. O resultado aqui não é menos 13, é igual, na realidade, a 3, tá? Se você escolhe 1 menos 4 vezes 1 mais 3, que é igual a 0. Se eu colocar 2, você vai encontrar o resultado menos 1. Se eu colocar 3, vai dar 0. Se eu colocar o 4, dá 3. Se eu colocar 5, dá 8. Escolheu esses pontos, você vai substituí-lo ou você vai marcá-lo no plano cartesiano. Você vai olhar aqui, quando era menos 1 deu 8, ok, para y. Quando foi 0, ficou em cima do eixo. A gente vai falar um pouco aqui a respeito disto, tá? Lembrando que quando o valor de x for 0, o ponto vai estar localizado sobre o eixo y. Agora, quando o valor de y for 0, o ponto está sobre o eixo x, tá? Isso é demonstrado através de algumas coisinhas que a gente vai falar mais adiante. Então, você pega esses pontos, marca todos, e ao marcar você vai uni-los. E ao unir esses pontos, aqui eu não vou conseguir fazer a mão livre aqui, mas já vai ficar bonitinho que eu vou usar o programa, tá? Você vai unir esses pontos, tá? E ao unir esses pontos, você determina o gráfico da função quadrática. Nesse caso, vamos deixar ele bonitinho, tá? Tá aí o gráfico bem bonitinho para vocês, ok? Bom, vamos lá para mais uma construção. Você tem x ao quadrado menos 9. Você tem um x ao quadrado menos 9. Vejamos aqui mais um gráfico, tá? Vamos colocar aqui x ao quadrado menos o 9. Bom, você já vai observar, vou desmarcar aqui o gráfico anterior. E veja que, olha o formato do gráfico, tá? E note uma coisa, ó, ele toca aqui no eixo y na posição menos 9. Basta observar que quando o x é igual a 0, dá menos 9. Agora, quando f for 0, vai ficar x ao quadrado menos 9 igual a 0. Neste caso, você descobre quem são as duas raízes ou os zeros da função. Seria menos 3 e 3. Aí você tem a construção do seu gráfico já todo bonitinho, tá? Mas vamos aqui para o que interessa, como construir isso sem ter o recurso de um programa. Nós vamos primeiro construir a tabela. Você escolhe valores, tá? Sempre é interessante descobrir em quais pontos, primeiro, onde toca o eixo y e onde toca o eixo x. Como eu sei disso? Para descobrir onde toca o eixo y, basta colocar x igual a 0. Para descobrir onde toca o eixo x, basta fazer a função igual a 0. Portanto, esses três pontos são primordiais na construção de uma função quadrática. Nesse caso, olha o gráfico lá que a gente já tinha feito anteriormente. Mais um exemplo, novamente, aqui, menos x ao quadrado mais 8x menos 12. E aí entra um ponto bem interessante, já a gente vai tocar para vocês. Os dois primeiros gráficos, você observou que o número que está multiplicando x ao quadrado ele é positivo, então a concavidade do gráfico voltada para cima. Agora, quando o valor de A é negativo, a concavidade fica voltado para baixo. Aqui o gráfico não está completo, mas se fosse colocar, ele ia tocar o eixo y em menos 12, bem lá embaixo mesmo, tá? Iria lá para baixo. Mas, se eu igualar a função a 0, você descobre onde toca o eixo x, seria igual a 2 e 6. Aí tem que fazer o cálculo delta igual a b ao quadrado menos 4ac, calcula o valor de x, que é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E aí você descobre esses pontos onde toca eixo x, onde toca eixo y, tá? Então, nós temos duas situações importantes a ser notadas numa função quadrática. E isso dependendo do valor de a, onde nós temos a concavidade da parábola. Essa concavidade pode estar voltada para cima ou ela pode estar voltada para baixo. Então, nós temos duas situações, lembrando que nesse caso não vale quando o a é igual a 0. Então, você tem o a maior do que 0 ou a menor do que 0. E primeiro caso,
Se o A for maior do que zero, a parábola tem a concavidade voltada para cima. Se o A é maior do que zero, a concavidade fica voltada para cima. E, neste caso, um exemplo bem interessante, 2x² mais 4, o valor que está multiplicando x² é igual a 2, e 2 é maior do que zero, a concavidade está voltada para cima. E qual seria o gráfico? Está aqui o nosso gráfico voltado para cima. Observe que não tem o valor de B. Quando não tiver o valor de B, note que o gráfico ele vai estar simétrico ao eixo Y. Neste caso, ele toca o eixo Y em 4. Aqui seria 4. E aí você escolhe dois valores antes do zero, ou um valor antes do zero, outro valor depois do zero, ou dois valores antes, dois valores depois. E aí você tem esse gráfico construído com a concavidade voltada para cima. Uma outra situação é quando o valor de A for menor do que zero. Neste caso, a concavidade está voltada para baixo. Um exemplo disso, eu tenho menos 1/2 de x², menos 2x menos 2. O valor de A é menos 1/2, é um valor menor do que zero, e a concavidade está voltada para baixo. Não é para cima, para baixo. Então, nesse caso, o gráfico ele tem que estar voltado para baixo. E aqui uma coisa importante, se você for calcular o valor de delta, que é o discriminante, você vai descobrir que esse valor é igual a zero. Então, ele vai tocar aqui o C em menos 2, ok? E aqui a gente descobre quem seria esse ponto. Mas aqui a gente vai mostrar, esse ponto nada mais é do que o zero da função. Vamos lá. Vamos para mais uma situação. Neste caso, tratando sobre concavidade. Seja a função quadrática, f de x igual a m menos 3x² mais 2x menos m. A primeira coisa é analisar a concavidade de m. Nós temos duas situações. O m menos 3 ele pode ser menor do que zero, ele pode ser maior do que zero. Como ele fala que a função ela é quadrática, ela não pode ser m menos 3 igual a zero. Então, se o m menos 3 for maior do que zero, a concavidade está voltada para cima e você tem que o m é maior do que 3. Agora, se o m menos 3 for menor do que zero, a concavidade está voltada para baixo e o m é menor do que 3. Então, só escrevendo aquilo que a gente falou, para o gráfico ter a concavidade voltada para cima, nós vimos que o coeficiente de x² tem que ser positivo, ou seja, m menos 3 tem que ser maior do que zero. Portanto, se eu passo menos 3 para o segundo membro, o m é maior do que 3. A segunda situação é quando a concavidade está voltada para baixo. Esse termo que multiplica x², que é o m menos 3, ele tem que ser menor do que zero, tem que ser negativo. Neste caso, passando menos 3 para o segundo membro, você vai ter que o m ele é menor do que 3. Vamos para a letra B. Existe algum valor para m de modo que o gráfico da função passe pelo ponto 0, menos 3? Para tal, eu vou fazer o quê? No lugar do x eu vou colocar 0, tá? E igualo a função igual a menos 3. Lembrando que, neste caso, a gente vai substituir aqui, vai ficar 0² mais 2 vezes 0, isso aqui tudo dá 0, menos m igual a menos 3. O valor de m seria igual a 3. Bom, feita essa conta, m vai sendo igual a 3, mas tem um detalhe interessante. Se eu coloco aqui o m igual a 3, fica 3 menos 3 que dá 0. Só que a gente viu que este valor de m menos 3, que está multiplicando x², ele tem que ser diferente de 0, uma vez que o a não pode ser igual a 0. Portanto, como a função não é quadrática para o m igual a 3, pois o a vai ser igual a 0, nós dizemos que esse ponto não faz parte da nossa parábola. Tá ok? Vamos lá, não temos mais aula. Vamos agora falar a respeito dos pontos de interseção que eu tenho com o gráfico, né? Neste caso, a parábola ele vai interceptar o eixo y em qual situação? Neste caso, ele intercepta o eixo y em 0c. Nessa situação, basta fazer o x igual a 0. Você tem a vezes 0 mais b vezes 0, isso aqui tudo dá 0 somado com c. Portanto, quando o x é igual a 0, o valor de y é igual a c. Portanto, é o ponto de interseção da parábola com a parábola com o eixo y, tá ok? E aí nós temos essa situação, a parábola voltada para baixo, com cavidade voltada para baixo. Eu já posso até afirmar para você que o valor de a é menor do que 0, tocando em menos 1. Nesse caso,
aqui eu sei o ponto que toca a parábola no fato do y tocar em menos 1. Bom, nesse caso, o que eu faço? A parábola que representa a função f de x igual a menos x ao quadrado menos 1, intercepta o eixo y no ponto 0, menos 1. Ou seja, a ordenada menos 1 desse ponto é o coeficiente c da função f. Bom, a outra situação, você vê que a concavidade está voltada para cima, você tem uma função quadrática aqui, cujo valor de c é igual a 2. A mesma situação, o gráfico seria de 3/4 x ao quadrado menos 3x mais 3, e intercepta o eixo y em 0, 3. Uma outra situação é os zeros da função. Neste caso, o que nós podemos afirmar para vocês é que com os zeros da função eu estou descobrindo onde toca o eixo y. Portanto, eu tenho que fazer o f de x igual a 0. Quando eu faço f de x igual a 0, você tem na realidade ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Não esqueça que o valor de a tem que ser diferente de 0. Portanto, se a minha função ela é igual a 0, você pode descobrir que é um valor de x. A gente já viu através da expressão de Bhaskara, que muitos deduzem não ser dele, mas aqui a gente considera a fórmula de Bhaskara, ou a fórmula do discriminante, você vai ter que o x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Ou seja, dependendo do valor do delta, temos as seguintes situações. Primeiro, quando o delta é maior do que 0, a função tem dois zeros reais distintos, ou seja, a parábola intercepta o eixo x em 2 pontos. Olhando para o gráfico, eu tenho duas situações. Concavidade voltada para cima tocando em 2 pontos, ou poderia estar voltado para baixo, também tocando em 2 pontos. Bom, já quando o delta é igual a 0, você tem um zero real duplo, ou seja, a parábola intersecta o eixo x em apenas um ponto. Ou seja, você tem a concavidade voltada para cima, onde as raízes são iguais, ou voltada para baixo. E uma terceira situação é quando o delta é menor do que 0. A função não tem 0 reais, e neste caso o gráfico da parábola não intersecta o eixo x. E aí você tem voltado para cima ou para baixo. Tá? Bom, feito isso, vamos para um exemplo, tá? Vai ser coisa bem rápida, no caso desses exemplos. Vamos aqui para encerrarmos a nossa aula. Já estamos com quase 23 minutos. Vamos determinar os zeros da função de x ao quadrado menos 4x mais 3. E os pontos em que a parábola intercepta o eixo x. Ora, para descobrir os zeros da função, eu vou pegar x ao quadrado menos 4x mais 3 e vou igualar a 0. Ao igualar a 0, nós calculamos o discriminante, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, ou seja, o valor de b é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3, que você tem 16 menos 12, que é igual a 4. Portanto, o valor do discriminante é maior do que 0, e por ser maior do que 0, nós temos duas raízes reais e diferentes, ou seja, eu tenho dois zeros reais distintos. Portanto, vamos calcular aqui o valor de x, que é menos o valor de b, que é menos 4, mais ou menos a raiz de 4. Sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. Portanto, menos por menos 4 dá 4, mais ou menos a raiz de 4 é 2 sobre 2. Portanto, aqui eu tenho dois valores para x. O x1, que é 4 menos 2, dividido por 2, que dá 1. E o segundo valor seria 4 mais 2, dividido por 2, que dá 3. Ora, assim, os zeros da função são x1 igual a 1 e x2 igual a 3. E ele vai interceptar o eixo x em que pontos? 1 e 0, 3 e 0. E o gráfico seria esse gráfico. Ficou um pouquinho assim ruim de ver aqui embaixo, mas ele teria que, a concavidade dele vai ser mais baixa. Uma coisa interessante, esse ponto aqui, ó, dá para descobrir, é igual a 3, né? Ou seja, toca o eixo y em 3, tá? E aí você tem esse gráfico de forma bem interessante para serem resolvidos. Então vejamos o próximo exemplo. Vamos determinar os zeros da função de x ao quadrado menos 4x mais 4. E os pontos onde intercepta. O mesmo procedimento. Vamos igualar a 0, calculo o determinante, que vai ser 0. Calculo o valor de x, que vai ser 4 apenas, dividido por 2, cujo resultado é 2.
portanto ele toca apenas em um ponto, que é o ponto 2,0. E aí você olha para o gráfico e já tem esse resultado, lembrando que nesse pontozinho aqui, esse valor é igual a 4, tá? E por último, menos x ao quadrado menos 4x menos 5, ele quer saber os zeros e onde toca o eixo y, ou o eixo x. Primeira coisa, se eu igualar a zero, vou calcular o delta, você vai encontrar menos 4, que é um valor menor do que zero. Sendo um valor menor do que zero, esse ponto não possui raízes reais e dizemos que ele não tem não tem zeros reais. Se ele não tem zeros reais, ele não toca o eixo x. Se ele não toca o eixo x, e como o valor de A é menor do que zero, a concavidade está voltada para baixo sem tocar no eixo x. Bom, temos ainda aqui, considerando mais um exemplo, tá? Considerando a função quadrática determinada por f de x igual a menos 2x ao quadrado menos 6x menos k, para quais valores de k a função admite 2 zeros reais. Se ele está dizendo 2 zeros reais, não vamos esquecer que o delta tem que ser maior do que zero, seu discriminante. O discriminante é maior do que zero. Logo, eu vou pegar a expressão menos 2x ao quadrado menos 6x menos k, o valor de A é menos 2, o valor de B é menos 6 e o valor de C é igual a menos k. Substituindo o valor do discriminante, você tem menos 6 ao quadrado, que é o valor de B, menos 4 vezes o valor de A, que é 2, menos 2, tá? Que não é 2, é menos 2, vezes menos k, igual a 30, é igual isso aqui a conta. Menos 6 ao quadrado dá 36, e aqui ficaria menos 8k, tá? Eu tinha um pequeno errozinho na hora da substituição. Como o discriminante tem que ser maior do que zero, você tem aqui, ó, menos 8k, tá? Que foi um pequeno deslize na hora de escrever. Mas também eu posso aqui fazer a seguinte coisa, colocar aqui positivo, ó. Se eu colocar aqui o valor de mais 2 positivo, aí você vai, aqui vai ficar positivo mais 8k, mas deixa aí, quieto. Você vai, não, vamos colocar, né, porque na resolução toda eu coloquei como se fosse mais 2. Por isso que aqui está mais 2, aqui também é. Colocar mais 2, que já é 2, ficaria um valor positivo. 36 vai para o segundo membro, menos 36, fica dividido por 8, simplificando, k é maior que menos 9 sobre 2. Mais esse exemplo, determine k para que o gráfico da função quadrática f de x igual a kx ao quadrado mais 2 passe pelo ponto 1 e menos 5. Para passar pelo ponto 1 menos 5, basta substituir o valor de x por 1, ficaria k vezes 1 ao quadrado mais 2 igual a 5. Ora, fazendo isso, você k vezes 1 ao quadrado, aqui não é 12, tá? É 1 ao quadrado mais 2 igual a 5. Passa o 2 segundo membro, você teria 2k igual a 3. Ou, desculpe, é 1 ao quadrado dá 1, vezes k dá k igual a 3. Ora, de posse disso, a função quadrática que passa pelo ponto 1, 5 é f de x igual a 3x ao quadrado mais 2. No lugar de k, eu estou colocando o 3 que foi determinado. Bom, tem mais algumas coisas a serem tratadas, mas eu vou dar uma paradinha, que nós já estamos já com quase 30 minutos de aula. Peço a você que na próxima aula esteja enviando suas dúvidas, tá? Para que a gente possa estar sanando as mesmas, tá bom? Então, próxima aula a gente vai dar continuidade a essa parte de função quadrática. A gente mostrou aí como utilizar os zeros da função, a construção do gráfico. E na próxima aula a gente vai praticamente já mostrar mais alguma coisa sobre os gráficos e tratar um pouco sobre inequação. Não sei se vai dar tempo de entrar em inequação, mas até a próxima aula. Espero que você esteja gostando. Passa lá no nosso canal do YouTube, dê o seu like ou o seu dislike na nossa aula. E se estiver gostando do canal, aproveite para se inscrever, caso você não seja inscrito ainda.